O problema de Angola tem que ser visto com uma vista mais aberta, mais ampla, que vai ao encontro das inspirações do nosso povo. De facto, é um processo que pode levar a certo tempo, mas com certeza que poderemos atingir os objetivos só com uma eventual união entre os angolanos de todas as confissões. Portanto, neste caso, os partidos políticos têm que deixar a divisão que o MPLA optou para unir o conjunto de todos os partidos políticos para uma plataforma e chegar a um acordo consensual que pode nos levar até o cumprimento dos nossos objetivos. Isto parece-me um pouco absurdo, um pouco desânimo quando certos partidos tomam o seu rumo e sem confirmação de uma verdadeira oposição no nosso país torna um obvio, torna já uma concepção muito ridícula. De facto, nós devemos nos concentrar na luta contra o inimigo que é o MPLA e deixarmos os pequenos conflitos e transtornos no seio da oposição. Suponhamos a questão da FNLA não agrada nem tão pouco a ninguém, não é? Uma vez que o Lucas Ngonda e o Ngola Kabango não conseguem encontrar portanto, soluções capazes de ultrapassar a crise no seio da FNLA, isto torna já um problema eterno, ou um conflito eterno, que não sabemos quando é que isto poderá tomar o fim. Mas acredito sempre numa solução negociável entre o Ngola Kabango e o Lucas Ngonda e estou optimista, aliás, que só nesta via que podem encontrar um consenso no seio da FNLA antes mesmo de avançar com o congresso que está previsto para o mês de novembro, acho, não é? E de facto não seria tão desejável que o congresso corre neste clima que já conhecemos, o clima da divisão, o clima que divide os membros entre as duas tendências. É a verdade é que alguém pode dizer que não existem tendências no seio da FNLA, como também os nossos camaradas do MPLA têm dito, não é? Disse que não há qualquer tendência dentro do MPLA, mas na verdade existem várias tendências que nós conhecemos, como a UTMPLA, a Meran e tantas outras tendências lá por aí encaixadas e que não se manifestam abertamente até agora. Também acredito que os angolanos não devem sempre acreditar nas eleições, não é? Se houver, portanto, via positiva, uma via que podem aproveitar assim e poderemos contar com essas eleições. Mas na medida em que as eleições são organizadas de uma forma unilateral e a Comissão
comissão eleitoral que é composta apenas por elementos já conhecidos pela sua manobra, que tenha sempre a postura de aliciar o verdadeiro programa, o projeto angolano e prejudicar para o benefício dos interesses de um certo grupo. E eu penso neste sentido que os angolanos não devem acreditar nas eleições. Eu próprio não acredito, porque ir às eleições talvez será mais confusão em relação ao que estamos a proporcionar. O que quer dizer que uma força convicta, uma união entre os angolanos capaz de proporcionar um projeto a curto e a longo termo, eu penso será o ideal e será uma ideia muito favorável que eu apoio. Portanto, não é forçamente, não é obrigatoriamente ir à farsa das armas ou da violência, mas pode-se utilizar também uma outra estratégia, uma outra forma de luta. A luta, por exemplo, dos sul-africanos não foi uma luta, portanto, de violência também pela parte negra. Esta violência existiu muito pouco, não é? Só que houve uma transformação de luta negra que foi mal vista, ou foi vista na forma de desenvolver-se ou desencadear uma grande ofensiva contra os brancos, o que poderia penalizar e aliciar, portanto, a integridade do homem branco na comunidade sul-africana. Isto é, os sul-africanos optaram o sistema de formação dos quadros, formação de quadros também militares, isto é, houve uma certa ideologia, uma certa estratégia de enviar mais sul-africanos negros na bolsa de estudo em certos países mais desenvolvidos. Isto que fez, ou que foi visto como um progresso muito significativo pela parte da comunidade negra, porque com mais quadros e mais intelectuais, quer dizer é que poderiam, a um momento qualquer, desencadear uma contra-ofensiva ou mesmo pôr a mal o sistema branco que existia em África do Sul. Portanto, eu não acho que os brancos possuíram armas de fogo para irem contra os brancos, porque os brancos, em princípio, fabricavam armas e, como tinham a facilidade de importá-las do exterior para a África do Sul, mas este medo de ver um branco mais desenvolvido pela tática ou pela estratégia de estar a formar mais quadros e, portanto, enviá-los ao exterior depois de um longo tempo desses quadros que deveriam ser formados pelo Ocidente ou América, deveriam revoltar-se contra os brancos, o que poderia trazer uma grande polêmica ou problemática, ou mesmo grande incidente pela parte branca, que sempre acreditavam que com um negro vagabundo e analfabeto ao mesmo tempo dominasse muito melhor a situação em relação a um negro desenvolvido e com uma mentalidade já ocidental ou americana. Isto com certeza causaria mais danos
no seio da comunidade branca. Portanto, este é um grande exemplo típico, mas que acredito que esta estratégia, se a oposição angolana ir mais adiante nisto, poderá trazer mais transformações, formando quadros, engajando-se a transformar a comunidade a nível de emprego, o ensino, a saúde, dar pelo menos o mínimo que elas têm a este povo tão sofredor e, portanto, eu penso com o tempo, perdão, este povo também diria a sua vez, pela sua vez, ou prestaria mais apoio e mais integração à oposição angolana. Portanto, isto é o ponto mais fraco da oposição, que não consegue proporcionar, mesmo com o mínimo que tenha, eu sei que elas tenham ganhado muito dinheiro. Um partido político pode, portanto, beneficiar mais de pode beneficiar um subsídio de mais de 400 a 500 mil dólares por mês ou mais adiante, e com este dinheiro eu penso que poderão pelo menos propor um projeto social que poderá ajudar os povos, mas isto até aqui nunca aconteceu no nosso país, e também falta de vontade, porque no fundo os que estão a dirigir esses partidos também são ambiciosos, têm mais preferência de enriquecer as suas famílias e garantir as suas contas no estrangeiro. Portanto, isto só tinha que ser com um angolano modesto, um angolano refugiado, talvez também seria uma óptima óptica para isto, porque o angolano que passou mais tempo no exterior finalmente tenha mais experiência e pode facilmente, portanto, opor-se a este tipo de coisas. Um homem modesto que acredita e que ama o seu povo, eu penso que contribuiria, poderia contribuir à nação e aos seus povos, mas isto, conforme acabei de referir-me, nunca aconteceu no nosso país, e acredito de ver tal homem. Pronto, já temos os macutancondos, os camalatos, né? Eu penso e acredito sempre que poderá haver a mudança na esfera política angolana, não é? Então, nós estamos a trabalhar sobre isto, mas o movimento patriótico angolano está numa fase preparativa que poderá levar algum tempo, e pronto, o bom Deus sabe até quando e onde vai nos levar, mas temos projetos da sociedade e já temos um programa do governo. Não somos um partido político, mas portanto defendemos a causa justa e as nossas atividades efetivamente, obviamente, são mais políticas do que a política, políticas. Portanto, yeah, cá estamos a lutar. E Deus sabe. E o futuro também dirá-nos a razão. Muito obrigado. Até a próxima.